Bom dia, Shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia com vocês, uma palavra para o vosso coração. Você conhece os Salmos 2? Pois então, queridos ouvintes, quero vos trazer a importância dessas palavras que procede em Salmos 2. Muito bem, em Salmos 2, a soberania divina perante a rebeldia. O Salmos 2 fala sobre o glorioso reino de Deus, apesar do autor do texto em hebraico ser desconhecido no Novo Testamento. Os apóstolos atribuíram a Davi Atos 4, 24 e 26. Vou estar lendo aqui para vocês a parte em Salmos 2. Diz assim: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis das terras se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor turbará. Tu, porém, unge o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereças no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amados, Salmos 2, nós dividimos em 4 partes: descrição dos planos dos perversos, que consta no versos 1 e 3, risada zombeteira do Pai Celestial, versos 4 e 6, declaração pelo Filho do decreto do Pai, versos 7 e 9, e a orientação do Espírito a todos os reis para que obedecem ao Filho, versos 10 e 12. Versículo 1: por que se amontinam os gentios? Diz assim: por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Para entendermos essa palavra, inicialmente os estudiosos da Bíblia diziam que esses gentis se referiam, às nações que enfrentavam Davi e seus sucessores. Entretanto, hoje sabe-se que os reis
davídicos eram apenas sombras do verdadeiro rei que viria, Jesus Cristo, o nosso mestre. Portanto, ataque mencionado no Salmo 2 é a Jesus, é o reino divino do nosso Senhor Jesus. É o ataque à cruz, o ataque da blasfêmia daqueles que assistiram ao Evangelho e ignoraram o reino dos céus. Muito bem, amados. Vamos agora para o versículo 2. Senhor refere-se ao Pai. Diz assim: os reis da terra se levantaram e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: queridos, o Senhor é Deus Pai, o ungido é o seu Filho Jesus. A palavra ungido dá sentido de nobreza ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois somente os reis eram ungidos. Na passagem, os reis da terra tentaram se opor a Jesus, ao Rei de todo o universo, ao nosso Senhor. Muito bem, amados. Vamos agora para o versículo 3, onde fala: rompamos as suas ataduras. O rompimento das ataduras faz referência à cena do fim dos tempos, descritas detalhadamente no Novo Testamento, Apocalipse 19, 11 e 21. Os reis da terra são contra Jesus, contra as palavras de rebeldia. Meus queridos, nos versículos 4 e 5, a palavra zombará deles. Diz assim o versículo: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. É patético, amados, e descabido rebelar-se contra Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Deus é o Rei do universo, e por isso zombar dos reis da terra, que a sua insignificância acham que poderá atacar o seu filho. Quem são os reis da terra comparados a Deus? Ninguém se compara a Deus. Ele é o único, meus queridos, único e onipresente. Vamos agora para o versículo 6. A palavra, o meu rei. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Davi e seus herdeiros receberam de Deus a promessa de que reinaram sobre os israelitas. Sião, dito no texto, é o outro nome de Jerusalém. O lugar de Sião era santo, pois assim Deus disse: foi onde Abraão atou seu filho Isaque e onde também foi construído o templo sagrado, onde faleceria o Salvador, o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Dando continuidade, vamos para os versículos 7 e 8. Tu és meu filho. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua
possessão. Amados, a cada vez que um filho legítimo de Davi era coroado como sucessor de seu pai, em Jerusalém, essas palavras eram proferidas. Então, o novo rei era adotado por Deus como seu filho. Essa adoção era anunciada em uma cerimônia solene de coroação e adoração a Deus no Novo Testamento. Jesus declara-se como rei, como ungido, como verdadeiro Cristo, Filho do Pai. Muito bem, amados. Agora vamos para o versículo 9. Vara de ferro. Sobre essa palavra, vara de ferro. Tu a esmigalharás com uma vara de ferro, tu a despedaçarás como a um vaso de oleiro. Muito bem. O reinado no Filho de Jesus Cristo, seria absoluto, inevitável, incontestável. Não haverá espaço ou possibilidade para rebelião. O reinado do Filho de Deus, amados, nosso Senhor Jesus, não haverá possibilidade para rebelião, porque lá não haverá nada de rebelião, de dor e de tristeza. Glória a Deus. Nos versículos 10 e 11, fala sobre a palavra sede prudentes. Diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízo da terra. Serva o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. É para que os reis da terra se submetessem ao ungido, ao Filho de Deus. Ele diz para que eles se alegram, mas com temor, pois somente com temor seria a referência, a adoração a respeito devido ao Santíssimo Deus. Somente assim o verdadeiro alegria poderia vir. Para encerrar, vamos ao versículo 12. Beijai o filho. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Com essa palavra, amados, para finalizar, percebe a real intenção de mostrar ao povo a única opção correta de salvação: amar o ungido. Deus dá a sua bênção a quem respeita a sua vontade e seu filho. Quem recusa a obedecer sofrerá na ira divina. Para encerrar, amados, essa última palavra aqui, é bom que nós se achegamos ao Senhor para que nós sejamos reconhecidos como ungidos por Deus, pois Deus dá a bênção a quem respeita a sua vontade e seu filho. Se nós fizermos isso, Deus, Ele nos aprova, mas se não, Ele recusa. Se aquele que recusar a desobedecer, sofrerá na ira divina. Portanto, meus queridos, que nós se achegamos ao Senhor
e que a bênção do Senhor repouse sobre nós. Um beijo no coração e até mais, se assim Deus de Israel nos permitir.